A gente está dependendo agora somente de uma informação. A pergunta do Linhares foi: já existe um número global a ser licitado? A gente está imaginando alguma coisa em torno de 900 placas, ou seja, já ampliar de 779 para mais 100 e alguma coisa aí, porque nós temos aqui licenças, 59 licenças que não estão aplicadas. Então, essas 59 licenças que não estão aplicadas, obviamente, é um número de placas que poderia se distribuir em áreas públicas caso a gente buscasse alguns espaços. Então, dobrando isso aqui, a gente iria para alguma coisa em torno de 900 placas, o que poderia sugerir, eu não quero dizer aqui que estou firmando absolutamente nenhum número, mas o que poderia sugerir 6 lotes de 150 placas. Poderia sugerir isso. Não quero deixar esse número como definitivo. Por outro lado. Não foi isso que ficou firmado, não. Deixa eu ler para você aqui o caso. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui como é que ficou. Não, nenhuma empresa poderá ter mais do que 30%, não é isso não? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Então, correto. A compromissária SUCOM se obriga a estabelecer no procedimento licitatório um número mínimo de 6 lotes, com lotes contendo no máximo 15% do total de dólares licitados. Então, observe o seguinte: eu tenho 6 lotes. Tá certo? Não é isso? Eu tenho um número mínimo de 6 lotes. Se eu tiver com 779, eu posso ir para lotes de 6 lotes, correto? Ou não? Você vai ter um lote aqui, 7 vezes 15, você tem 90, você tem 7 por 10%. Está batendo isso, sabe como é que vai? Lógico, na realidade foi concluente essa redação, porque o mínimo será 7. Obrigatoriamente, os 15% há uma limitação. Você tem 15% do máximo, tem 6. Não, veja só, peraí, observe o seguinte: aqui eu não estabeleci que os lotes têm o mesmo tamanho. Não. Observe. O máximo que eu posso ter é 15%. Você colocar lotes solares, 6 vezes 15, 90, vai sobrar 10%, vai ter um mínimo 7. Não entendi. Você colocou lote máximo de 15. Certo. Se você colocar todos os iguais, 15 vezes 6, 90%, faltou 10% de placa, que seria os 7 lotes. Então, se você botou um limite máximo, tem 15 vezes 6, 90, sobrou. Se você diminuir, pior ainda, você não lotes. Então, no mínimo, serão 7 lotes. O nosso propósito lá, eu me recordo bem, a gente firmou o seguinte: quantas empresas estão espalhadas no mercado? Tá certo? Então, como a gente, de alguma forma, estimular a concorrência, que esse é o propósito da licitação. Porque se você concentrar isso na mão de um só, você vai ter um problema. Você tem um problema. Se você botar na mão de 2, você pode ter um problema. Então, o que a gente ajustou aqui é o seguinte: ainda não está posto aqui a regra de substituição. Não está posta aqui a regra de substituição. Então, por exemplo, eu posso ter 2 lotes, tá certo? E ser segundo numa outra, que no caso dele saindo, eu sou segundo, eu posso trocar o lote que eu estava. Então, essas questões todas vão ser discutidas. Eu estou entendendo o que você está falando. No mínimo são 6 lotes. 7, no mínimo são 7. Matematicamente. Matematicamente sim, eu concordo. Então, o mínimo tem que ser 7, obrigatoriamente. 7, você pode ter 8, não, são 7. Porque você limitou a 15%. Certo, ok, perfeito. 15 vezes 6, 90. Perfeito, a redação melhor não seria essa não, mas ficou ok. Concordo. Isso são 7 Na verdade é o seguinte: lá na redação aqui não podia ser 6. Eu me lembro que o texto que eu propus foi que ninguém poderia ter mais do que 30%. Ninguém poderia ter mais do que 30%. Essa é do todo. Como? Mas aí é aquele negócio. Do jeito que ela fez aqui, ela amarrou e pôs 7 lotes. Não tem problema, vamos seguir o TAC agora. O que é que era o propósito ali? Ninguém poderia ter mais do que 30%. O tamanho do lote eu poderia flutuar. Não seria o lote com 15%. Aí o que significa que hoje, se eu tenho aí 700 placas, e se eu for fazer 7 lotes, eu vou estar falando aí de lotes de 100 placas, 100 de alguma coisa. É isso? E alguém que ganhar pode ganhar 200. Pronto, é isso que está sendo posto aí. E a gente vai seguir aquilo que está ajustado. A gente não quer complicar absolutamente
altura agora para rediscutir, para nada disso, não é o propósito. O propósito é fazer o que está ajustado. Por favor, Pedro. Renato Torinho agora com a palavra. Bom dia a todos. Na realidade eu não teria pergunta, mas eu queria referendar aí algumas questões. Nós, agências de publicidade, consideramos o veículo autor de suma importância no mercado publicitário e para a economia de Salvador. Nós temos hoje um mercado de varejo e serviço de pequenas e médias empresas